Vamos lá agora ministrar a palavra. Quantos estão preparados? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque Deus sempre fala através da sua palavra. Não tem como você abrir a palavra e dizer que Deus não falou comigo. O máximo que pode ter acontecido é que você não tenha entendido aquilo que Deus falou, ou então se recusou a entender aquilo que Deus estava dizendo naquele momento. Eu gostaria de... tá, queridos, quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez? Geralmente eu deixo por final, mas aqui já faz no início. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, levanta a sua mão. Os diáconos vão entregar um presente para vocês são muito bem-vindos na casa do Senhor, fique à vontade. É com imenso prazer que nós recebemos, fica que você vai receber um presentinho, levante a sua mão. Se eu fosse você, não abaixava, presente é muito bom, eu gosto de receber presente, amém? Enquanto você fica com a sua mãozinha levantada, os diáconos já vão aí se posicionando, vão entregando a lembrancinha para vocês. Mas em razão do nosso tempo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 9, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 57. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me de despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Se a gente for tomar como referência a parte final do versículo, Jesus está dizendo que ninguém que olha para trás, que pega no arado, é apto para entrar no reino dos céus. E aí eu já gostaria de perguntar para vocês: quantos aqui estão dispostos a seguir Jesus? Amém, glória a Deus, eu vejo alguns dispostos. Mas eu espero que no final você esteja disposto. E aí nós vamos entender o porquê. Porque quem caminha com Jesus não somente está disposto a andar com Ele, mas também a assumir uma missão da qual Ele está nos ordenando. Em Isaías 61, verso 1 e 2, não precisa abrir. E aí eu te incentivo, queridos, todas as vezes que você vir ao culto, tome nota e comece a anotar. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor Jesus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abrir prisões e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus está próximo, e a consolar todos os tristes. Existe uma missão que eu e você fomos comissionados para poder cumprir. Uma vez no momento que nós aceitamos a Jesus, nós não passamos apenas a segui-lo, mas também estamos comissionados a anunciar boas novas, trazer boas notícias. Temos vivido os tempos difíceis e nós não negamos a realidade deste tempo. Mas em razão das notícias más, nós somos os portadores de boas notícias. Aonde há morte, nós somos aqueles que levamos esperança de vida. Aonde há enfermidade, nós somos aqueles que trazemos a esperança da cura. Você é um portador de boas notícias. Só que essa palavra vem falar ao nosso coração que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso?
Qual é o ensinamento que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? O que a Bíblia começa a nos contar é que Jesus estava em direção à Galileia, estava indo comemorar a festa da Páscoa, e de repente 3 pessoas se aproximaram dele. O mais engraçado é que vendo aquilo que Jesus fazia em termos de milagres, de curas e de prodígios, já se prontificou a seguir Jesus. E disse: Senhor, eu te seguirei para onde o Senhor for. Não importa o lugar, eu irei contigo. O mais engraçado é que Jesus não havia conversado com aquele homem. Jesus não havia dirigido a palavra àquele homem. Aquele homem simplesmente interpelou Jesus, atravessou e disse: Senhor, eu te seguirei, eu quero te seguir. E Jesus olhou para ele e disse aquilo que está escrito na tua palavra, dizendo mesmo: olha, vamos ler a palavra. As raposas não têm covis, as aves não têm os seus ninhos. Será que você realmente está disposto a me seguir? Será que você entendeu qual é a renúncia que você tem que fazer? Qual é o compromisso que você precisa para me seguir? Provavelmente a Bíblia retrata que esse homem era um conhecedor da lei, ele era um escriba. Só que ele viu o que estava acontecendo. E quantos de nós, diante das maravilhas que Jesus faz, num primeiro momento, movido pela emoção, movido pela circunstância, fala: eu também quero esse Jesus. Se ele fez isso na vida daquele ali, também pode fazer na minha, e eu quero esse Jesus em razão daquilo que ele pode fazer. E realmente dê esse primeiro passo. Só que quando Jesus fala assim: olha, as raposas não têm os seus covis, o que ele está querendo dizer com isso? Elas não têm um lugar de descanso. Elas têm esse lugar de descanso, mas eu não. Elas têm um abrigo para onde voltar, eu não. Elas têm uma casa, um local seguro, eu não. Quando ele fala de ninho, ele fala de cuidado, de proteção, de alimento. E Jesus está dizendo: eu também não tenho isso. Realmente você deseja me seguir? E aí é o mais engraçado que o assunto morre ali. Simplesmente, ele não interpela mais Jesus, dizendo: Senhor, eu estou disposto a pagar o preço e mesmo assim eu vou te seguir. Só que ele disse isso no início. Quando Jesus mostrou a circunstância pela qual ele deveria passar, ele simplesmente se cala. E aí o segundo homem, Jesus, já se dirigiu a ele dizendo: segue-me. Olhando para o Êxilon, disse: segue-me. Engraçado que o primeiro se ofereceu, o segundo foi convidado. E o segundo homem que estava perto já se prontificou dizendo: Senhor, espera aí, tem algo que eu preciso fazer. Deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ele falou: opa, eu não sei se eu vou aceitar essa oferta de Jesus para segui-lo, não. Ele não tem lugar de repouso, ele não tem lugar de descanso, ele não tem lugar de alimento, ele não tem conforto, ele não tem proteção. Será que eu realmente quero isso? E ele já falou: Senhor, espera um momento. Na verdade, eu preciso enterrar o meu pai. E aí, às vezes, se você for fazer uma interpretação literal da palavra, alguns comentaristas vão dizer que o pai desse jovem não havia morrido. Eles estão falando que para a cultura da época era necessário que o filho, o homem, o mais velho da casa, permanecesse em casa até que seu pai morresse para poder honrar a figura do pai. Sabe, em outras palavras, o que esse jovem estava dizendo para Jesus? Segura as pontas, eu até aceito, mas só quando meu pai vier a morrer. Não posso te dar a certeza de quando isso vai ser. Mas hoje não, Jesus, muito obrigado, volta depois. É isso que ele está dizendo para Jesus. Jesus fala: segue-me. Ele disse: não, agora eu não posso, primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Se fosse um velório, queridos, se fosse realmente um sepultamento, o sepultamento tem hora marcada, tem tempo marcado. Ele falava: Senhor, olha,
provavelmente deve ser aqui na Galileia, vai gastar uns 2, 3 dias, mas eu já estou voltando e eu vou te seguir. Não, ele simplesmente finaliza ali, dizendo isso para Jesus. Aonde Jesus vira para ele e fala, olha, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Você precisa fazer uma escolha, você tem uma decisão a tomar para seguir a Jesus. A nossa decisão não é apenas baseada nas emoções. O nosso culto, aquilo que nós oferecemos a Deus, é um culto racional, amém? Nós somos diferentes de todos os outros animais que foram criados. Os outros animais, tem veterinário aí no nosso meio, sei, médico veterinário, por mais que um animal pareça inteligente, ele age por instinto. Nós não, nós somos racionais. Nós pensamos para poder agir, amém? E aí o que o apóstolo está dizendo? Que olha, que seu culto seja racional. Por que você deseja seguir a Jesus? Por que realmente você quer segui-lo? Por aquilo que ele pode fazer ou por aquilo que ele já fez? Ou por quem ele é e representa na sua vida? O contexto dessa palavra é justamente demonstrar que para seguir Jesus, queridos, exige de nós uma renúncia. Exige de nós uma escolha. E aqui eu vou trazer um belo exemplo para vocês, dos nossos pastores. O mais engraçado é que quando Jesus nos chama, Ele pode nos levar a algum lugar, pode nos enviar, e pode não necessariamente dizer para onde, simplesmente diz, vai. O nosso amado pastor Ricardo, quando ele começou a sua carreira ali, ele começou já jovem, ele começou como comerciante, trabalhando com seu pai. Certamente eu acredito que ele não sabia que um dia iria se tornar pastor da Igreja Batista do Amor. E ali ele fez faculdade de administração e o coração dele começou a pulsar por fazer um concurso público. Afinal de contas, ele queria um lugar de segurança. Ele queria uma certa estabilidade. E em um determinado momento, Deus pediu isso para ele, abra mão disso. Se vocês não sabem, o nosso amado pastor Ricardo, faltando pouquíssimo tempo para se aposentar na polícia militar, abriu mão para poder ficar integralmente na obra. Se não bastasse isso, o pastor Genício também, agora melhorou mais, tendo 2 empresas, queridos, também havia passado num concurso público, concurso do Banco do Brasil, havia feito concurso para a Polícia Federal, tinha ficado apenas por um item, veio para Uberlândia, montou uma empresa, depois montou a segunda. Um belo dia Deus também falou, segue. E ele ouviu o chamado e ele seguiu. E em um determinado momento Deus falou, larga tudo isso. E ele largou. Recentemente, nosso outro pastor, o pastor Douglas, também que havia passado num concurso da Polícia Militar, já galgando a sua carreira ali com certa estabilidade, já tinha respondido o chamado de Jesus. E Jesus, eu quero algo mais de você. E ele também abriu mão do seu conforto, da sua segurança, da sua estabilidade para cumprir o chamado. Seguir a Jesus requer de nós uma renúncia. Seguir Jesus requer de nós um comprometimento. Nós precisamos ter ciência disso, queridos. Mas calma, você fica preocupado não, você fala, irmão, o que você está pregando? Não gostaria nem de ter vindo ao culto hoje. Você está dizendo que na verdade eu tenho que abrir mão do meu emprego, do meu salário, da minha provisão, da minha estabilidade, do meu conforto? Não. Calma, fique tranquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, na verdade, que você precisa abrir mão de tudo. Você precisa abrir mão de tudo para seguir esse Jesus que você levanta a sua mão e diz que adora. Que diz que Ele é tudo para você. Seguir a Jesus requer de nós uma renúncia. E aí, queridos, nem a sua família você deveria colocar em primeiro lugar na frente de Jesus. Porque se Jesus te pedir a sua família e você não for capaz de entregar e dar, você não está apto a entrar no reino dos céus.
Eu sei que é isso que a palavra está dizendo em Lucas. Quando nós devemos e queremos seguir a Jesus, nós pegamos no arado, mas não devemos mais olhar para trás. É isso que Jesus está nos mostrando. Existem dois homens que foram extremamente corajosos. A Bíblia vai contar a história de Tiago e de João, que estavam ali pescando no mar da Galileia. E Jesus simplesmente passa e diz assim: segue-me. Esses homens com sonhos, com aspirações de provavelmente se tornarem grandes empresários no ramo do peixe, eram pescadores profissionais, simplesmente pararam tudo o que estavam fazendo, largaram tudo e seguiram a Jesus. Talvez no primeiro momento você deve estar pensando assim: nossa, irmão Anderson, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O que Jesus está querendo me falar nessa noite? Abra seu coração que vai ficar mais nítido ainda. Seguir a Jesus é recompensador. Seguir a Jesus não é perda, é motivo de glória. O problema é que nós olhamos para as circunstâncias, para as situações, para as coisas momentâneas e temporárias, achando que elas são eternas. Olhamos para o carro, para a casa, para o condomínio fechado, olhamos para os nossos 80, 90, 100 e poucos anos e achamos que isso já está bom demais. Mas Jesus quer muito mais de nós, queridos. E aí eu gostaria que você declarasse comigo assim, dizendo: eu declaro sim ao chamado de Jesus. Mas agora eu gostaria que você repetisse com convicção, com força. Eu declaro sim ao chamado de Jesus. Por que eu faço você declarar? Eu gosto de declarar, porque a Bíblia nos ensina a fazer declarações de fé. A fé fala, a fé age, a fé opera. Amém? Quando nós declaramos, nós estamos colocando, inclusive, o nosso cérebro para agir conforme aquilo que nós dizemos. A palavra tem poder. O mais interessante, queridos, no verso 59 e 60, Jesus convida outro para segui-lo. E ele pede e fala assim: Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Esse enterro que ele está falando era só um enterro físico? Não. Mas também um enterro espiritual, porque tem muitas pessoas que já estão mortas espiritualmente. E nós podemos fazer com que a vida chegue até elas através da palavra, através do Evangelho. Porque só há vida quando nós estamos em Jesus. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Fora de Jesus não há vida. É como se fosse um bando de mortos-vivos andando por aí, mas que precisam ouvir a respeito do chamado, precisam ouvir a respeito de Jesus. Só nele a resposta, só nele a segurança. Uma vez que nós começamos a seguir a Jesus, não há retorno, é um caminho sem volta. Jesus, ele mostra para nós qual é o caminho, mas ele não te indica o retorno. O retorno, o retroceder, o voltar para trás é uma decisão unipessoal sua. Olha só o que diz em Hebreus 10, 38 e 39, eu vou ler para você. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, eu e você, nós, porém, somos daqueles que não andam para a perdição, mas daqueles que creem na conservação da sua alma, amém? Nós somos esses. Quando Jesus nos escolheu, Ele já tinha traçado para nós um projeto de vida e vida em abundância, uma vida maravilhosa. Em Hebreus 12, 1, 2 também diz assim: portanto nós também, pois, que somos rodeados de tamanha e grande nuvem de testemunhas, deixemos, abandonemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Nós temos um alvo e não podemos parar.
E em relação a esse alvo nós devemos correr. Existe um objetivo que nós devemos e queremos alcançar. A soberana vocação de encontrar a vida eterna. Iremos morar com o Pai, devemos almejar, ansiar por isso. O que eu quero dizer? Que nós devemos abandonar todas as desculpas que até então nós tínhamos para apresentar para Jesus, para não segui-lo. Era muito comum na minha época dizendo, nossa, tão jovem, nossa, mas você é muito novo para viver desse jeito, aproveita mais a vida, você está muito novinho, depois você vai para Jesus. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, talvez o pastor Rodrigo, a pastora também, o Écelo, Michele, entre outros, o Antônio, Silvana. Queridos, não tem isso, de você querer aproveitar a vida para depois falar, não, Jesus, depois eu vou te aceitar, viu? Você estaria utilizando dos mesmos argumentos que os outros dois apresentaram para Jesus, dizendo, olha, se houver um tempo oportuno, depois eu te aceito e segue tudo beleza. E aí nós vamos realmente cumprir a tua missão. O que Jesus está dizendo é que, olha, pense bem, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás e desiste, é apto para entrar no reino. Esse contexto a gente pode entender que Jesus não está falando apenas de trabalho, porque arado fala disso, de esforço. Eu não sei quantos aqui vieram da roça, eu vim da roça, uma cidadezinha muito pequenininha, Três Marias, Kinder Ovo, Minas Gerais, uma bênção de cidade, quem não conhece pode conhecer. Mas geralmente tem uma avenida principal, a que você entra e a que você sai, mas mesmo assim você vai ser bem-vindo. Pelas fotos, quando você vê Três Marias, nem parece Três Marias. Quando eu olho, eu falo, gente, que cidade linda. Quando eu chego, eu falo, Jesus, como o Photoshop é bom. Mas brincadeiras à parte, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega no arado, quando o agricultor vai arar a terra, ele já sabe, já tem a dimensão daquilo que ele precisa fazer. Só que ninguém pega no arado dizendo, eu vou arar essa terra, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai dar nada. Ninguém faz isso em sã consciência. Porque o arar a terra, o agricultor levanta cedo, de madrugada, o agricultor raiz, igual o meu avô era, levantava de madrugada e ainda estava serenando, e ele pegava aquele boi, muitas vezes, se houvesse boi ou cavalo para poder puxar o arado. Se não houvesse, ele ia fazer manualmente, empurrando com a força dos ombros. E ali ele ia abrindo os sulcos daquela terra. Então, quando nós falamos de arado, fala de trabalho, mas também fala de ministério. Quantos de nós, Deus já havia dito que existe um ministério para nós, e aí às vezes em razão do tempo você diz que não é bem assim não, eu acho que primeiro eu vou me dedicar aos estudos, primeiro eu vou casar, ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, se sobrar um tempinho eu me dedico a essas outras coisas aí, Jesus. Não é isso que Jesus espera de nós. O que ele está falando é em razão do arado que fala, olha, quem olha para a terra deve acreditar que essa terra irá produzir. Quem pega no arado quer dizer que tem fé suficiente para visualizar uma colheita em abundância. Que é agricultor que vai plantar e dizendo, eu estou plantando isso aqui, gastando do meu bolso, semeando sementes, mas eu espero que não germine todas. Eu gosto é de gastar. Você já viu alguém assim? Se viu, manda internar que está doido. O agricultor, ele gosta de ter lucro. O que Jesus está dizendo para nós que, olha, você pegou no arado, tenha fé suficiente para perceber que haverá uma colheita, e essa colheita será abundante e será produtiva. Vale a pena. O que Jesus está dizendo é que aquele que segue, aquele que está disposto a segui-lo, vale a pena. Parece que é uma mensagem forte, né, irmãos? Não! Isso é azeite, isso é óleo, isso é motivo de alegria. Queridos, eu quero que você saia daqui hoje turbinado. Velocímetro no 100. Volta para casa dando glória, pirueta, aleluia, cambaleando, falando, inferno. Já era.
Agora você vai ver o que é produtividade, agora você vai ver o que é colheita. Vou mandar o WhatsApp, Instagram, vou convidar aqueles que estavam perdidos. Vai haver restauração, vai haver cura, vai haver libertação. Jesus me chamou para isso. Você acha que está seguindo Jesus para quê? Eu estou seguindo Jesus. E tem um louvor que eu gosto. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí você pensa, para que você está seguindo? E dele eu não abro mão. É essa fé e a convicção que nós devemos ter. Que quem pega no arado, vê e visualiza frutos. Nós não somos inférteis, nós somos férteis. Até os homens dessa igreja são férteis, fisicamente e espiritualmente. Homens também geram espiritualmente filhos espirituais. Eu ainda não sou casado, mas eu tenho alguns filhos por aí, espirituais. Alguns. E quero mais. Não abro mão deles. Eu quero mais. Eu quero aqui, eu quero na Europa, eu quero nos Estados Unidos, eu quero na África, eu quero em outros lugares, em outros continentes. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse culto também está sendo transmitido. E você pensa assim, aonde que a minha palavra pode vir a chegar? Aonde a minha oração pode vir a chegar? Não existem barreiras para as nossas orações. Às vezes a gente coloca circunstâncias, situações dizendo que, Senhor, quando eu for para aquele lugar, eu vou falar da Tua palavra, eu vou fazer a Tua obra. Limitamos o agir de Deus, e não é assim que funciona. Basta você orar, e a circunstância de uma vida pode mudar. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que Jesus tem se revelado, por exemplo, ali no Egito, de pessoas que estão sonhando, e estão se convertendo em razão de um sonho que tiveram com Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém! Deus fala de diferentes maneiras e de diferentes formas. Em alguns cultos passados eu havia dito assim, queridos, é um privilégio muito grande você receber alguém que pregue a palavra de Deus para você. Mas vai existir situações também que a palavra vai se revelar sem alguém precisar pregar. Esse que vos fala foi um que a palavra se revelou e não precisou disso. Mas eu acredito que muito antes disso, pessoas oraram, intercederam pela minha vida. E aí as escamas caíram e eu pude ver a mensagem que há neste evangelho. John Wesley diz assim que todo cristão passa por 2 processos. Num primeiro é a conversão, e na conversão esse cristão, essa pessoa vai ser tirada do mundo. Primeiro momento. O segundo momento é o da santificação, agora o mundo vai ser tirado dessa pessoa. No primeiro momento Jesus diz, olha, vem, segue-me. Ok, eu estou indo como eu estou. Depois, num outro momento, ele fala, agora você precisa de santificação, porque sem santificação ninguém vê a Deus. Nós estamos falando de escolha, nós estamos falando de renúncia, nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando de sacrifício, mas que tudo isso vale a pena. É muito engraçado, queridos, e aqui eu vou te contar um fato. Havia um homem que ele era assaltante profissional de banco, e ali ele estava com outros assaltantes dentro de um veículo, e uma determinada pessoa passou e entregou aqueles folhetinhos evangelístico, que tem pelo vidro do carro. Aquele homem recebeu, e segundo consta, estava escrito 1 Coríntios ali, falando a respeito do amor. E o mais engraçado é que para todos os outros assaltantes, ele era calculista e era frio. Inclusive, ele não fazia ou ingeria qualquer substância que pudesse vir a dar coragem para ele, para cometer o ilícito. Mas aquela palavra falando a respeito do amor mexeu muito com ele. E dizia que se o amor não importa, nada mais importa. E aqui nós pregamos muito isso. Ele simplesmente pegou, saiu do carro e começou a pensar a respeito daquilo. E ele andou algumas quadras. Quando ele andou em algumas quadras, ele só ouviu o pipoco. O barulho das rajadas dos tiros.
E quando ele visualiza aquela situação, ele vê todos os seus companheiros mortos. E ele falou que a partir dali ele começou a entender a respeito de chamado e propósito. Por que que ele, tido como tão corajoso dentre todos os colegas, recebeu um folhetinho, olhou, leu, foi impactado, levantou, saiu do carro e foi o único a ser salvo? E naquele folhetinho que às vezes você pensa assim, isso aqui não tem valia nenhuma, eu vou só entregar porque o meu líder está querendo, eu vou fazer um evangelismo porque o chato do Anderson fala que na escola de líderes nós temos que fazer e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Quando você crê que aquilo que você está fazendo tem um propósito, quando você ora, pode acreditar que terá resultados. E o mais interessante é que aquele homem ligou para aquele jovem que havia entregado o folhetinho, dizendo e contou toda a história. E aquele jovem foi até a casa daquele homem, na favela, seguiu todo o protocolo para poder entrar naquele lugar, entrou, e chegando lá falou assim, olha, o que você deseja? Ele falou, eu quero esse Jesus que você tem. Eu quero esse Jesus que você pregou para mim, que pode transformar a minha vida e que me poupou naquele dia. E esse jovem orou com aquele moço e aquele moço aceitou Jesus. E na casa daquele moço havia muitas coisas. Ele falou, e essas coisas aqui que você tem? Ele falou, tudo proveniente de roubo. Tudo proveniente de assalto. Ele falou, você quer seguir Jesus? Quero. Larga tudo isso. Abandona tudo isso e segue-me. Ele falou, esse é o preço que eu preciso pagar para poder seguir Jesus? Ele falou, sim, esse é o preço. Ele falou, eu estou disposto, mas eu não tenho aonde ficar. Ele falou, já que eu preguei para você, eu tenho a confiança que esse Jesus, que foi te revelado, vai transformar a sua vida. Você vai para a minha casa. Não basta apenas ter coragem para pregar e dizer que Jesus pode fazer isso ou aquilo. Tem também que ter coragem para acreditar que Ele vai fazer. O pregador, aquele que está dizendo que Ele vai fazer, também tem que ter ousadia e coragem. Esse jovem, querido, ele era recém-casado. Viu, pastor Rodrigo? Recém-casado. E levou aquele assaltante, aquele ladrão, para a sua casa, para conviver com a sua esposa, mesmo recém-casado. E aí você pode pensar, meu Deus, eu não teria coragem, quanta imprudência, nossa, esse homem é doido. Quando nós cremos no chamado, nós damos resposta na mesma intensidade que nós pregamos. Não basta apenas você pregar que o amor resolve, se você realmente não é capaz de amar com tamanha profundidade e dedicação, amém? E aí, queridos, existem algumas barreiras que nós precisamos transpor para realmente decidir se realmente nós queremos seguir esse Jesus. A primeira barreira é a barreira da conversão. Às vezes você está disposto a pregar, você está dizendo que, olha, Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso, Jesus pode transformar a sua vida. Você é tão bonzinho, bonitinho, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Não faço isso. Mas a minha cachorra também não faz nada disso. A minha cachorra não bebe, não fuma, não mata, não rouba. E está lá. Será que isso são as razões que me fazem ser mais merecedor de ser salvo do que qualquer outra situação? Não. Como nós louvamos, e o Wesley bem disse também, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio para aqueles que realmente entendem que são pecadores. E a Bíblia vai contar a história de um jovem rico que cumpria muito bem os mandamentos. E ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Nós estamos falando de um jovem rico. Ele falou, Jesus vira para ele e fala assim, olha, obedece os meus mandamentos. Ele falou, oba, mestre, eu tenho feito isso desde pequenininho. E Jesus mesmo? Então larga tudo o que você tem e segue-me. E a Bíblia conta que o semblante daquele jovem mudou. Ele se entristeceu com aquela situação. A Bíblia conta que aquele jovem tinha muitas posses. E diante daquilo que aquele jovem tinha, ele pensou que não valeria a pena seguir a Jesus.
Afinal de contas, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele havia herdado, que ele havia construído, de todas as suas riquezas, de todos os seus bens. O que isso quer dizer, meus irmãos? Jesus quer tudo de nós. Ele quer que nós entreguemos tudo. Ter riquezas, ter bens, não é avareza. Não é. Avareza é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar. Você não pode ter riqueza, você não pode ter bens, mas você pode ser avarento com a sua família. Tudo aquilo que você não está disposto a abrir mão é avareza. Só que tem pessoas que têm mais facilidade com o dinheiro. Aquele jovem, diferentemente do que alguns podem pensar, fala assim, ele não queria abrir mão da vida promíscua que ele estava levando. A sexualidade, os hormônios à flor da pele, como se fosse uma desculpa, dizendo que, olha, Jesus colocou esses hormônios em nós e esses hormônios são incontroláveis. Ninguém controla esses hormônios. Quem te disse isso? O mundo te diz isso. Mas lembra que eu te disse que o Wesley nos fala que, olha, no primeiro momento Jesus te tira do mundo, no segundo momento o mundo é tirado de você. Nós temos que querer passar por esse processo. Num primeiro momento pode até ter interesse, dizendo, olha, eu estou interessado nesse Jesus porque eu sei que ele pode fazer muitas coisas. Mas depois tem que haver uma tomada de decisão que nos inspire a querer a prosseguir. Na vida com Jesus nós temos perdas, mas nós também temos ganhos, e muito mais ganhos. Paulo diz assim, queridos, aquilo que para mim antes tinha valor, agora se tornou perda. E nós estamos falando de um homem que tinha dupla cidadania, um homem que tinha bens, um homem que tinha posses, que era construtor de tendas. Ele está falando, olha, tudo aquilo que eu achava que eu era, toda a importância que eu tinha, um homem culto, instruído, letrado, com formação, olha, para mim nada disso tem valor. Ele está dizendo que para ele descobrir Jesus foi muito mais significante, foi muito mais importante, muito mais valioso, ao ponto dele abrir mão de tudo aquilo que ele era. Por que para alguns é tão fácil? Por que é tão lindo falar de um dos maiores escritores do Novo Testamento? Falar de Paulo, sou apaixonado com Paulo, admiro Paulo. Mas por que não ser igual a Paulo? Por que não estar disposto a abrir mão assim como Paulo abriu? Paulo era um perseguidor de cristãos, um homem mau, maquiavélico, matava crianças, aprisionava mulheres, homens. Mas a Bíblia fala que ele se encontrou com Jesus e ele passou por um processo e a vida dele foi completamente transformada. Meu irmão, quando nós nos encontramos com Jesus e há uma transformação de nós não somos melhorados. Nós não somos melhorados, nós somos transformados. Se tem alguém só melhorado aqui, está errado. Você falou, opa, Jesus, entendi, até então eu estava mais ou menos. Só que hoje eu vou sair daqui transformado, amém? Eu não aceito não sair daqui transformado. Eu não aceito mais olhar para o passado, dizendo que, olha, o passado está me atraindo. Pregar o Evangelho, queridos, ainda continua sendo trazer uma mensagem de arrependimento. E arrependimento está dizendo o seguinte, olha, aquilo que eu fiz eu não desejo mais fazer nunca mais. Arrependimento gera dor, arrependimento gera tristeza, arrependimento não gera remorso, porque remorso você faz hoje, aí passa 2 dias você faz de novo. Deve gerar arrependimento no nosso coração, e somente quem pode fazer isso, trazer essa consciência, é o Espírito Santo de Deus. Arrependimento fala de abrir mão de práticas que até então nós fazíamos no passado. É estranho o mundo está estranho, gente. O mundo está estranho. Eu vou contar um negócio aqui que eu achei muito engraçado. Estava tendo um seminário na Igreja Batista da Lagoinha, e aí disso eu não participei, mas me contaram, isso há muitos anos atrás.
E aí o que acontece? Um determinado irmã que estava dirigindo, ela era mais lenta no veículo. E o irmão com pressa, acelerado, indo para a igreja, com a sua Bíblia dentro do carro, quase igual à minha. E de repente aquela irmã mais devagarzinho ali, curtindo a paisagem, o trânsito. O irmão taca a mão na buzina. E passa por ela e fala: vaca. Simplesmente foram embora, um não conhecia o outro. E para a surpresa deles, queridos, quando ele chega da igreja, quem foi ministrar? A vaca. A vaca ministrou e foi um mover do Espírito muito grande. E ali ela pregava, e ali houve conversão, e ali houve entrega, choro, houve mudança de vida, transformação. E aquela pessoa depois foi lá conversar com aquela pastora. Cabisbaixo, triste. Tudo bem? Como é que a senhora está? A senhora é uma bênção. A senhora é maravilhosa. A senhora sabe quem eu sou? Ela falou: sei. Você é o rapaz do trânsito que me chamou de vaca. O que eu estou querendo te dizer com isso? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o nosso comportamento. O problema é que nós temos visto hoje cristãos com os mesmos comportamentos de pessoas mundanas, se titulando de cristãs, sem qualquer tipo de julgamento, análise, ok? Estou apenas fazendo uma análise de fato. E no direito diz assim: contra fatos não há argumentos. Tá? Dizendo assim: olha, eu também sou cristão, mas eu sou um cristão moderno. E Jesus aceita isso e está tudo bem, está liberado. Aonde está isso na palavra? Porque eu estou te dizendo que quando você passa pela conversão, Jesus te chama e te tira do mundo. Nós não somos mais deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos mais deste mundo. E aí você fala assim: irmão Anderson, Jesus me tirou do mundo, mas tem muitas coisas do mundo dentro de mim. Tem muitas coisas que ainda me atraem, que eu gosto, que são boas aos meus olhos. Mas calma. Lembra que eu te falei da santificação? Aquilo que Jesus começou, Ele vai terminar. É um processo. Os egípcios, queridos, quando eles foram tirados ali da terra do Egito, eles começaram uma caminhada, uma terra prometida, cantando, dançando. Estamos livres de Faraó. Vou cantando em uma terra prometida, a terra que mana leite e mel, dando glória a Deus, aleluia, recebendo milagres, promessas sendo se cumpridas, tendo as suas necessidades supridas, pão, maná, fogo, nuvem. Só que em um determinado momento eles falam, olham para trás. Que saudade do Egito, Moisés. Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para poder morrer. Era muito melhor que nós tivéssemos permanecido no Egito. Que vontade de comer carne. Aí eu pensei, na minha análise, nos meus estudos, eu falei, gente, o povo era doido. O povo era escravo, o escravo não comia carne. Eles estavam sentindo saudade de uma coisa que nunca comeram. Mas estavam com saudade do pecado, da vida pecaminosa, da escravidão. Quando eu pego no arado, é isso que a palavra está dizendo, eu tenho que olhar para frente e não voltar para trás. Eu não posso mais olhar para o Egito dizendo, Senhor, o Senhor me tirou do mundo, mas lá no mundo tinha umas coisas boas, tinha umas coisas que eu gostava de fazer. Mas, Jesus, isso não me pertence mais. Você está olhando para o mundo, para as coisas do mundo com esse olhar? O olhar para o passado só serve para realmente glorificar aquilo que Deus fez na sua vida. Apenas como uma mera lembrança e um grande testemunho para incentivar outras pessoas. Não olhar como os egípcios olharam, queridos, ali os hebreus olharam, falaram, ai que saudade do Egito, eu queria tanto voltar. Será, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui para poder morrer? É dessa saudade que eu estou te dizendo. Queridos, essa palavra mexeu muito comigo.
Mexeu muito comigo. Porque não era para essa igreja estar com essas cadeiras vazias. Só aqui, na sede, na minha época, eram mais de 300 membros, né, Wessilon? Muito. Me dói muito ver, nesses alguns anos de caminhada, as pessoas que não ombreiam mais conosco. Amigos, que nós comíamos um na casa dos outros, nos reuníamos nos finais de semana, pintávamos o chão da igreja, pintávamos as paredes da igreja. Mas em um determinado momento olharam para trás e voltaram por uma circunstância ou outra. É isso que eu estou te dizendo, meu irmão. Quando nós somos levados a olhar para trás, nós devemos tomar cuidado, porque podemos retroceder. Mas Jesus, quando Ele vem mostrar para nós, Ele só mostra um caminho de ida. Quando Jesus foi tirar o povo ali, Ele abriu o mar vermelho para o povo passar, para o povo ir. Ele não abriu para o povo voltar. Não abriu. Aí você fala, irmão Anderson, foi somente essa passagem? Não, não foi somente essa passagem. Mais na frente, ali atravessando também o Rio Jordão, a mesma coisa ali com Josué. Atravessou o Rio Jordão a pés secos, mas também só de ida. Jesus, quando Ele nos mostra um caminho, Ele está mostrando um caminho de ida, não um caminho de retorno. Cuidado com isso. Cuidado em querer voltar, olhar para trás, achar que lá tem coisas melhores, sendo que Jesus já te chamou. Quantos estão entendendo a mensagem? Amém, queridos? É isso. Jesus te chamou, jovem. Jesus te chamou. Jesus não está brincando com a vida de ninguém, não. Quando Ele chama, Ele tem responsabilidade. E se Ele te chamou, Ele sabe que você tem condições de dar resposta a esse compromisso. Ele não é inconsequente, mas Ele vê o seu futuro. O problema é que nós não vemos o futuro. Nós não vemos aonde Jesus está vendo. Jesus tem uma visão privilegiada ao nosso respeito. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Amém? É isso que Ele está querendo dizer. Mas para que tudo isso serve? Você pensa assim, olhar para trás não tem importância nenhuma. Eu olho mesmo, mas eu olho para trás e ando para frente. Eu olho para trás e ando para frente. Você vai esbarrar em alguma situação. Você já viu alguém dirigindo olhando para trás? Você tem que olhar para frente. Porque se um militar te pegar dirigindo olhando para trás, ele vai te multar. Você não está com a direção difusa, atenta, olhando para todos os lados. Eu vou te contar uma outra situação e nós vamos avançar, que o relógio não para. Ali a respeito da mulher de Ló. Estavam vivendo numa cidade na qual Deus havia ordenado que, olha, cuidado, não vão para Sodoma. Só que Sodoma era uma cidade grande, próspera, havia muitos comércios ali. Eles falaram, é para lá que nós vamos, lá é bom, lá tem negócios, lá vai dar dinheiro, e resolveram ir para Sodoma. E aí a gente sabe o que aconteceu ali. Em um determinado momento, Deus manda um resgatador e um anjo fala com eles. Deixa eu ver se eu marquei aqui para vocês. E aí, queridos, traz uma orientação para eles, para justamente eles saírem da cidade e não olhar para trás. Gênesis 19, 17 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou vocês morrerão. Não olhe para trás. E aí eles começam, juntam as suas coisas e saem, carreata e vai saindo da cidade. Só que em um determinado momento, quem olha para trás? Quem olha para trás?
A mulher de Ló. E o que acontece com a mulher de Ló? Ela vira estátua de sal. E aí a gente pensa assim, isso é pegadinha de Jeová. Jesus está brincando comigo. Não é bem assim. Será que essa mulher virou estátua de sal? Queridos, não tem como você começar a selecionar aquilo que você crê ou você não crê. Ah, nisso aqui eu creio. Não, nisso aqui eu não creio, não. Nas bênçãos eu creio. Ah, nas renúncias eu não creio, não. Ah, nas maravilhas eu creio, nas curas eu creio. Ah, nas de abrir mão não creio, não. Isso não são meros contos. Isso são advertências para nós. A mulher de Jó olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Semelhantemente a isso, Jonas foi engolido por um peixe grande. Isso são fatos, não são ilustrações, não é uma hipérbole, não é exagero na figura de linguagem aqui que o autor escreveu, fala assim, vou impressionar os leitores, dizendo que um grande peixe para eles ficarem impressionados com isso. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 10, 11, que tudo isso foi escrito para nós como um sinal de advertência. Advertência que nós não podemos olhar para trás de tudo isso que você for ler. De tudo isso que você for ler. Você tem que ler com advertência e com cuidado. Essa palavra serve para nos para nos orientar. Isso é o nosso manual. Nós deveríamos, queridos, infelizmente, assim, o brasileiro não tem essa cultura, né? Que tudo aquilo que pega, tudo aquilo que é novo, deveria como ter princípio de pegar e ler, como que usa. Tem muita gente, a voltagem é 110, liga no 220 e fala, queimou. Liga na assistência técnica e fala, não sei o que aconteceu. Ah, eu cheguei aqui em casa, o trem estragou. Ligou na voltagem errada, não, o resultado não seria outro, seria realmente estragar, queridos. E aí eu te pergunto, te afirmando, na verdade, que em Gálatas 5:1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. O que o autor está dizendo que é, não olhe para trás, não volte para trás, não retroceda, não desista, você já é livre, você foi liberto. Em 1 João 2,15 diz assim, não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe as coisas do mundo? Sabe aquelas coisas que estão no mundo, que são do mundo, é o mundo? Não ame essas coisas. Opa, você quer do mundo, estou fora. Opa, você quer do mundo, também estou fora. Porque se eu amar essas coisas, o amor de Deus não está em mim. E só volta para essas coisas quem realmente está se sentindo atraído por elas. Queridos, ninguém come jiló se não gostar de jiló. Ai, que vontade de comer jiló, sabor do jiló. Tem umas especiarias que a Dilce faz, não posso contar, mas é umas coisas gostosas, que só gente chique, né, Dilce, gosta. E aí você pensa assim, se a pessoa não gosta, faz algum sentido ela voltar para comer aquilo? Não. Por exemplo, não ofereça piqui para o pastor Ricardo. E nem para a Nayara. Porque se ela comer, ela vai comer educação, mas ela não vai querer voltar. Quer mais, deseja mais, Nayara, só mais uma porçãozinha. Não. O terceiro ponto, queridos, para a gente perceber é o seguinte, fique firme. Quando eu passo pela barreira da conversão, quando eu passo pela barreira da santificação, eu tenho que tomar uma decisão e permanecer firme. Como que eu posso me permanecer firme? Tendo uma alimentação saudável. Palavra, oração, jejum, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A receita é simples. A receita é simples, você não precisa da cambalhota, pirueta, não. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa crer o que está escrito em Filipenses 3,14, dizendo assim, Paulo diz, prossiga para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação.
Todos nós temos um prêmio. Todos nós temos uma vocação. O problema é que quando eu não resolvo olhar para o prêmio, eu olho para trás. Quando eu não resolvo olhar para Cristo, eu olho para as coisas do mundo. Quando eu não resolvo olhar para aquilo que realmente eu estou almejando, eu desisto. Converse com um concurseiro. Converse com uma pessoa que está batalhando para poder passar num concurso. Quantos anos que aquela pessoa precisou de estudar? Quantas vezes ela quis desistir? Quantas dores ela sentiu? Mas o que lhe movia? Alguns vão dizer que o olerite. Sempre sonhei com esse salário. Aquilo era um alvo. Algo deve te estimular. Algo tem que mexer contigo, dizendo que eu quero isso por isso. Em relação a nós que somos cristãos, devemos almejar, alcançar a soberana vocação para a qual Cristo nos chamou. É prosseguir, é não olhar para trás, é saber que aquilo que Jesus tem para nós é muito melhor, é muito maior, que vale a pena você abrir mão de algumas coisas para seguir esse Jesus. Porque Jesus, queridos, Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. O que Ele não daria, o que Ele não te daria, o que Ele não te daria. Ele já te deu tudo, tudo. E às vezes a gente fica assim: ah, irmão, antes a salvação é de graça. É de graça porque não custou o seu preço de sangue. É de graça porque não foi você que foi chicoteado, esbofeteado, cuspido. Não foi cortado com uma lança. Isso é diferente. Não é por merecimento, mas é uma graça que nos alcança. E essa graça só foi por causa de Jesus. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar. Hoje nós vamos falar, hoje é um culto de Santa Ceia. Hoje nós vamos falar de um memorial. Por que Jesus instituiu a Santa Ceia como memorial? Porque certamente Ele pensou assim: ah, eu sei que eu vou instituir essa Santa Ceia, porque eu sei que eles terão amnésia. Não. Jesus instituiu a Santa Ceia para que nós pudéssemos ter um memorial e lembrar aquilo que Ele fez, de forma que nós pudéssemos olhar para o futuro e nunca mais desistir. Dizer: Senhor, eu morro por causa desse Evangelho. Senhor, não me importa ter que abrir mão disso ou daquilo outro. Senhor, eu abro mão do meu Isaac. Eu abro mão da minha promessa por Ti. A Bíblia fala que Jesus está procurando entre nós verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Não somente pessoas que levantam as suas mãos dizendo, como aquele jovem: eu quero te seguir e eu vou para onde você for. Jesus fala: ah, é mesmo? Eu não tenho nada, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Senhor, mas mesmo assim eu te escolho te seguir. O Senhor morreu por mim para que eu tivesse vida em abundância, para que eu fosse salvo. É por isso que eu quero te seguir. Não é por uma casa, por um carro, por uma família, não. Não é por isso, Jesus. Eu quero te seguir por aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor representa na minha vida, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor fez por mim que ninguém poderia fazer. Ninguém salva ninguém. Um pai, uma mãe não salva um filho. Você pode jejuar até sua orelha bater palma, mas não será. Só quem tem o poder de salvar é Jesus. Só Ele tem vida. E eu tenho uma palavra para você. Lembra que nós louvamos no início? O Wesley também disse que Ele subiria, mas que Ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador. E esse Espírito estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste pela internet, pelo amor de Deus,
não saia, não permaneça da mesma maneira. O que Jesus está dizendo é que, olha, nunca te deixarei, Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você pode ter passado por dificuldades, circunstâncias, situações, mas hoje é noite de recomeço, hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de mudanças, hoje é noite de transformação, hoje é noite de convicção, hoje é noite de respostas. Eu não estou interessado quantos anos você tem crente, quanto você conhece disso aqui, porque o primeiro que recusou foi o escriba, aquele que conhecia a lei. O que Jesus está te propondo hoje é um novo recomeço, dizendo: Senhor, agora eu tive compreensão de que eu preciso abrir mão para poder te seguir, e eu quero te seguir, ainda que isso me custe a minha vida. Eu quero te seguir. As coisas podem estar difíceis, você pode até ter pensado em desistir, como eu algumas vezes pensei em desistir. Mas aí eu me lembrei daquilo que Jesus fez por mim, que nenhum outro homem poderia ter feito. Eu falei: Jesus, não, eu quero, Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A equipe de louvor vai estar ministrando um louvor. Ela vai estar ministrando um louvor, e eu gostaria que você prestasse atenção nesse louvor. Apague as luzes, concentre naquilo que você vai receber como ministração.